Muito obrigada, Isis. Excelente noite para você. O JC de hoje é comigo e começa agora falando de um assunto difícil. Há um ano, as redes sociais foram tomadas por uma cena de violência contra a mulher, protagonizada por um artista conhecido do público. O nome de DJ Ives, naquela época, já figurava entre a autoria de músicas de maior sucesso no país. E depois dessas imagens, passou a integrar as páginas policiais. A denúncia veio à tona pela voz da vítima, Pamela Holanda. Atitude que a grande maioria das mulheres, apesar de amparadas pela Lei Maria da Penha, até hoje não tem coragem de tomar. E a explicação está no próprio curso da história deles dois. Como estão hoje? Um ano após o crime, DJ Ives e Pamela Holanda. Você vê agora na reportagem de Thea Morel. Nas redes sociais, Iverson de Souza Araújo vive uma vida tranquila. Ele coleciona alguns lançamentos, como o hit Fala Mal de Mim, que figura no Top 50 Brasil. Não faltam artistas para apoiar a carreira de DJ Ives. Falam mal de mim pra vários amigos meus. Falam mal de mim pra vários amigos meus. O sucesso mascara uma cena que muita gente não esquece: a agressão do homem contra a ex-mulher. O caso ganhou repercussão não apenas porque a carreira dele estava em plena ascensão, mas porque as imagens da violência cometida por ele são incontestáveis. A vítima do DJ Ives é Pamela Holanda, que hoje leva uma vida discreta e evita comentar o assunto porque tem uma filha com o músico. Mas o perdão de Pamela não apaga o episódio e nem a denúncia que ainda existe contra ele na justiça. Ao longo dos últimos anos, as leis de proteção às mulheres evoluíram bastante. Mesmo que haja o perdão da vítima ou que ela tenha medo de fazer a denúncia, a violência doméstica gera o que a justiça classifica como ação penal incondicionada. Ou seja, basta que alguém tenha conhecimento das agressões para que o processo seja investigado pelos órgãos de defesa da mulher. Esta advogada explica que a violência doméstica tem uma característica que não pode ser ignorada. Além de acontecer dentro de casa, as agressões se tornam maiores porque envolve a humilhação pela condição de fragilidade da mulher. E por isso, a lei já reconhece vários tipos de violência. O Código Penal, ele não foi suficiente para fazer essa proteção. E aí surgiu a Lei Maria da Penha, que trata de diversos tipos de violência, não só da violência física contra a mulher em razão do seu gênero, mas também da violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. E tem buscado se aperfeiçoar para fazer o máximo de proteção possível dessas mulheres. O caso do DJ Ives choca pelas imagens. No dia 14 de julho do ano passado, ele foi preso pela violência física. Houve manifestações de repúdio até do governador do estado. O artista passou a responder por 2 inquéritos. O delegado até então vinha trabalhando basicamente com provas testemunhais, mas quando você tem dentro do inquérito uma prova daquela qualidade, isso dá muita força para um pedido de prisão preventiva. O pedido de perdão dele veio 3 dias depois da prisão nas redes sociais. Assumo o meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. Eu não consigo mais ser forte com isso. Vendo as pessoas se afastarem de mim por uma atitude errada que eu tomei. O advogado de defesa do artista ressaltou que o pedido também reconhecia o erro para os fãs. Ele está em uma situação não muito fácil, está num quadro praticamente depressivo, não é? Ele vem sofrendo também bastante. Por tudo que vem sendo causado, a sua imagem. Em agosto do ano passado, Pamela confessou que tinha medo que o ex-marido fosse posto em liberdade. Eu já estava literalmente isolada por conta da pandemia, por conta da condição que eu estava, que eu estava grávida. E eu me isolava ainda mais porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer comigo, ou ele tentar fazer alguma coisa. E medo também de não dar conta de ficar sozinha com a minha filha. Então, assim, o medo ele é muito presente. Muito presente. É por isso que a gente paralisa, por isso que a gente não tem coragem de denunciar. O
O DJ Ives deixou a prisão em outubro. Em novembro, ele voltou a compor e recebeu o apoio de Wesley Safadão. Em dezembro, Iverson publica os bastidores da primeira gravação com Marcinho Sensação. Saudade que eu tava de ver uma câmera mesmo. Gravando uma novidade, estou juntamente com o meu balé. É um prazer, né? Estar de volta. Dá uma voltinha pro Brasil. Chama, bebê! Prazer de novo, viu? Com certeza. Mas em São Paulo, o DJ chegou a ser vaiado em uma apresentação. No Ceará, ele ainda responde pelo processo que corre em segredo de justiça. A titular do Juizado da Violência contra a Mulher em Fortaleza afirma que, mesmo que o sigilo do processo seja uma exigência legal, é importante que casos assim tenham repercussão, porque ajudam a corrigir um erro estrutural da sociedade. Mas ainda vai ser preciso muito tempo para que as mulheres sejam tratadas com igualdade. É a terceira lei melhor do mundo, né, em matéria do enfrentamento à violência contra a mulher, mas a Lei Maria da Penha, como qualquer outra lei, ela por si só ela não basta para acabar o flagelo da violência doméstica, né? Até porque nós estamos com 16 anos de lei, mas muita coisa dessa lei ainda não saiu do papel. Esta professora de direito informa que são 50 denúncias a cada dia, mais de 2 a cada hora. Ela também acredita que houve avanços, mas ainda é necessária uma rede de proteção que desestimule o comportamento agressivo de homens que cometem violência por acreditarem que são superiores às mulheres. Essa rede de apoio tem que ser mais divulgada, mais capilar na sociedade, né? Campanhas educativas, a educação sempre é a base de muita transformação. Educar, né, desde da infância, os futuros homens, né, os cidadãos, né, para esse respeito ao outro, esse respeito à mulher. Nesta edição do JC você vai ver ainda. Pastor é preso em Fortaleza, suspeito de estuprar adolescente de 16 anos. Homem que tentou fugir de motel após morte de estudante é indiciado por homicídio por asfixia. Quem usa o transporte público da região metropolitana precisa preparar o bolso. As passagens vão ficar mais caras a partir de amanhã. E a corrida aos postos de combustíveis, mas desta vez para aproveitar os preços abaixo dos R$6. O Jornal da Cidade já começou. Um homem foi preso por manter a ex-companheira e o filho do casal de apenas 1 ano de idade em cárcere privado e ameaçá-los de morte. Isso aconteceu em Quiterianópolis, na região dos Inhamus. Carlos Henrique Costa, muito boa noite. A mulher fugiu de casa para poder pedir ajuda? Exato, Adriana. Boa noite para você, para todos que nos acompanham no Jornal da Cidade. Foi através dessa fuga da mulher que a Polícia Civil conseguiu investigar e prender esse homem nesta última quarta-feira. Ela conseguiu fugir sem um filho de 1 ano e 9 meses, que também era mantido em cárcere privado. Vale ressaltar que essa mulher de 19 anos e o homem de 39 não tinham mais um relacionamento, né? Eles eram ex-companheiros e aí ele mantinha ela em cárcere privado. Ela conseguiu a medida protetiva e, consequentemente, a polícia conseguiu pegar a criança e dar de volta a mãe, né, que realmente sofreu por tudo isso. Um outro ponto é que esse homem dormia com um facão do lado. Para se ter uma ideia, ele dormia com um facão do lado para intimidar a ex-companheira e ameaçando matar a criança, caso ela contasse para alguém das agressões que ela sofria e também desse cárcere privado. Um outro ponto é que ela teve também o dedo decepado por esse homem, fruto de agressões. Adriana, mais um tirado de circulação. Volto contigo. Muito obrigada, Carlos Henrique, pelas informações. A delegada Karina Albuquerque falou sobre as investigações do caso. O conhecimento da polícia, a princípio, foi pela medida protetiva. A gente pediu os efeitos da extensão ao bebê e, ao resgatarmos o bebê, a gente teve real ciência do terror que a vítima sofria, entre várias lesões, várias ameaças de morte. Então, a gente não teve dúvida, representamos pela prisão preventiva, já efetuamos a prisão, o indivíduo se encontra preso à disposição da Justiça em Crateús.
O Ministério Público denunciou o jovem que tentou fugir de um motel em Fortaleza após a garota que estava com ele morrer. João Vitor Barbosa, de 20 anos, vai responder por homicídio por asfixia cometido contra Ingrid Nohana Carvalho Melo, também de 20 anos. Acusado e vítima, de acordo com as investigações, se conheciam há aproximadamente 2 meses. Eles teriam marcado o encontro por uma rede social e durante a madrugada do dia 1º de julho, João Vitor saiu do quarto do motel para pagar a conta, alegando que a jovem estaria dormindo. Mas ele foi avisado que só poderia deixar o local com a acompanhante. Funcionários do estabelecimento foram até o quarto e encontraram Ingrid na cama, já sem vida. João Vitor já responde por roubo e estupro no estado de Sergipe. Um assaltante morreu e outro ficou ferido hoje à tarde ao tentarem abordar um entregador no bairro Pici, em Fortaleza. Os tiros foram dados por um policial militar que seguia para o serviço quando presenciou o assalto. E no momento em que esses bandidos saíram em fuga aqui por esse endereço, o policial conseguiu efetuar um disparo. Esse disparo atingiu o condutor da motocicleta que estava pilotando e ele derrapou e já veio a colidir nesse muro e tombar sem vida. O outro suspeito conseguiu fugir, mas foi preso após dar entrada no frotinha do Antônio Bezerra com um ferimento no ombro. De acordo com a polícia, a dupla vinha praticando uma série de assaltos desde o início da tarde. Algumas das vítimas foram ao local e reconheceram o assaltante morto. Me abordaram ali na altura ali da Pernambuco, 29. Aí pediram o celular, pertence? Pediram o celular e a chave da moto. Me assaltaram ali, mas estavam todos dois de capacete, não deu pra ver direito não. Mas conseguiu identificar pela camisa? Eu vi só a moto aí, a mesma moto. Agora futebol. Após o Clássico Rei de ontem, Fortaleza e Ceará voltam as atenções para o Brasileirão. Um com 8 milhões no bolso e o outro com o desejo de avançar em mais uma competição internacional. Aquele gol do Cassiano. Uma classificação. Se tem uma coisa que move e motiva, é uma classificação. Mas olha que ela veio de uma forma até sofrida. Mas veio. Passamos uma fase importante. O clássico sempre é muito legal passar esta classe de partidas. Classificar nem sempre resolve os problemas de um clube de futebol, isso eu garanto para você. Mas quase sempre serve para escrever história. Desta vez ela foi escrita mais uma vez. O caminho do Fortaleza até o fim da temporada ainda é longo. O objetivo principal é, claro, escapar do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro e, para isso, nada melhor que uma motivação. Essa motivação foi a classificação em cima do maior rival pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, em uma semana, o Tricolor de Aço apurou nada mais, nada menos que 8 milhões de reais nos seus cofres. Nada mal, né? 4 pela classificação na Copa do Brasil e mais 4 com a venda de Iago Pikachu para o futebol japonês. Inclusive, o camisa 22 se despediu no Clássico. Do Iago chegou de graça no Fortaleza, sai com 29 gols, 16 assistências e deixando 4 milhões de reais para o clube na negociação dele. Então, acho que, do ponto de vista esportivo e financeiro, foi muito bem, né? Eu queria que ele fosse? Não. Eu preferia não receber os 4 milhões e o Iago ficar aqui. E tentamos que ele ficasse, mas eu entendo 100% a decisão dele. E eu apoio a decisão dele. Porque ele foi muito homem e macho com a gente desde o começo e claro e transparente. Então a gente não tem o que reclamar. Do outro lado, uma desclassificação. Mas tem algo que pode servir de consolo: o time jogou bem. Recebeu o aplauso da torcida mesmo com o resultado não sendo esperado. É claro que Marquinhos Santos sabe que necessita de um melhor desempenho, até porque se recuperar na Série A é o objetivo principal. Eu creio que nós vamos crescer no Campeonato Brasileiro, não é a posição que nós merecemos estar e que o grupo merece estar. Não tenho dúvida que o Ceará, na 38ª rodada, vai estar comemorando e buscando algo muito importante dentro desse Campeonato Brasileiro ainda. Além de tudo, o vovô tem a Sula pela frente, enfrenta o São Paulo nas quartas de final da competição. E tudo que o torcedor mais quer é um motivo para comemorar, mesmo que seja na surpresa. Agora é Série A.
O Clássico Rei se divide. O Ceará recebe o Corinthians e o Fortaleza visita o Atlético Goianiense. Olá, boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui no Jornal da Cidade. Indo direto ao ponto, o Fortaleza mereceu sim a classificação para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. A vaga foi confirmada ontem, é verdade, mas ela foi confeccionada no jogo de ida das oitavas de final, onde o Leão venceu por 2-0. Ontem, o que nós vimos na Arena Castelão foi um time sabendo jogar com o regulamento debaixo do braço e fez isso muito bem, com maestria. Quem tinha que correr em busca da virada era o Ceará. Então, para que se desesperar? Para deixar tudo isso ainda mais encaminhado, o Fortaleza fez um primeiro tempo primoroso, bem melhor do que o alvinegro. Para quem precisava fazer aí no mínimo 2 gols, o Ceará foi mal nos primeiros 45 minutos. No início da segunda etapa, o vovô melhorou o seu padrão de jogo. O até então sumido meio-atacante Vina teve um lampejo de efetividade. Foi dele o gol que reacendeu a esperança da massa alvinegra. A virada vem aí, mas isso não aconteceu. O time do técnico Marquinhos Santos pressionou, rondou a casinha tricolor, mas não foi assertivo como deveria. Fim de jogo, o Ceará venceu, 1-0, mas não levou. Quem recebeu o Pix da CBF com o valor de R$3.900.000 pela vaga na próxima fase da Copa do Brasil foi o Fortaleza. Quem também ganhou um belo prêmio foi o treinador Juan Pablo Vojvoda. Ele ganhou mais uma boa sobrevida à frente do comando técnico do Leão. Bom, chega por hoje, está na hora de voltar aos estúdios do Jornal da Cidade. Tenham todos uma excelente noite. Ainda hoje, pastor é preso em Fortaleza suspeito de estupro. Vítima tem 16 anos. E já no próximo bloco, litro da gasolina abaixo dos R$6 leva motoristas a fazerem filas nos postos de Fortaleza.
As passagens dos ônibus que circulam entre as cidades da região metropolitana de Fortaleza vão ficar mais caras a partir de amanhã. A Mônica Damasceno está ao vivo para nos falar quanto. Mônica, mais um aumento para apertar aí o orçamento do consumidor cearense. Muito boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Pois é, e eu já chego com a atualização bem recente, tá? De agora, porque foi publicada essa decisão no Diário Oficial do Estado. Então, a partir de sábado, esse reajuste já vai estar valendo. A ARCE, que é a Agência Reguladora do Estado, informou que entre os dias 20 e 29 de junho tiveram uma audiência pública para estudar e debater essa revisão tarifária. Por que essa necessidade dessa audiência pública? Devido ao aumento do óleo diesel, que só esse ano já teve aí um aumento de 50%. Isso, é claro, acaba refletindo diretamente no transporte público que vem enfrentando também desafios com esses reajustes constantes no preço do combustível. E quem acaba pagando o preço? O passageiro. A informação mais importante é justamente essa, de que a partir de sábado, os ônibus intermunicipais vão estar com a tarifa reajustada. Uma necessidade que, segundo a ARCE, é para benefício do sistema financeiro do transporte público. Volto com você. Obrigada pelas informações, Mônica. E olha, a partir do próximo mês, o valor do Auxílio Brasil também vai sofrer reajuste para mais. Carlos Henrique Costa é quem tem as informações de quanto será o novo benefício. Carlos Henrique. Olha, Adriana, será de R$600, né? Vai haver esse aumento de R$200 no Auxílio Brasil. Essa é um dos benefícios trazidos aí pela PEC número 15, a proposta de emenda à Constituição aprovada na Câmara dos Deputados, que segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre outras medidas dessa PEC, existe também a proposta de um auxílio caminhoneiro de R$1.000 para aqueles profissionais que desbravam as estradas do nosso país e foram muito prejudicados também pelo aumento no valor dos combustíveis. Então, não tem data ainda para, pelo menos, o Auxílio Brasil ser iniciado, mas, segundo o Ministério da Cidadania, de forma extraoficial, o planejamento é que, a partir de agosto, esse benefício de R$600 seja pago aos trabalhadores. Por isso que é importante verificar os dados para que seu benefício não seja prejudicado. Adriana, volto com você. Obrigada, Carlos Henrique. Hoje é quinta-feira, dia de JC Business, e o tema do vídeo, que vai subir já às 8h15 para o canal do GC+, no YouTube, é estratégia de crescimento e perpetuidade. Então, vai interessar você que é empreendedor e quer ver a sua empresa crescendo e durando. Quem fala sobre o assunto ao lado de Bianca Saraiva é Guilherme Pequeno, da Gomes de Matos Consultoria. O QR Code já está na tela. Uma das maiores causas de insucesso das empresas está na passagem de bastão. Mas é muito comum acontecer o insucesso de uma empresa no movimento de economia, como aconteceu com a pandemia e a transformação digital. Então, quem não estava preparado para atender o consumidor em um formato digital foi impactado fortemente, economicamente, e isso fez com que ele não se reerguesse. Então, o processo de crescimento de uma empresa tem a ver com escolhas, e escolhas têm a ver com estratégia. Só que o que faz o sucesso de uma empresa não é a definição da estratégia, e sim a execução dela. Então, muitas empresas investem muito tempo no planejamento, mas falham na execução. E aí isso está o gap que faz com que as empresas de sucesso são aquelas que têm planejamento e execução. E as de insucesso são aquelas que não conseguem executar ou monitorar o seu mercado. E o poder de mudança, né? De se reestruturar ali dentro desse planejamento, como você falou agora. Sim. Pra você ter ideia, antigamente a gente falava que o cliente era o rei, né? Hoje o cliente é o centro da estratégia. Então eu preciso pensar toda a minha organização, os meus processos, minha estrutura de pessoas, minha cadeia de serviços pensando no comportamento do consumidor. Pesquisando em Fortaleza, já dá para encontrar o litro da gasolina mais baixo. A nossa equipe foi às ruas conferir e mostrar a reação dos motoristas que ainda acreditam em preços mais acessíveis. Diante de tantos aumentos na gasolina, finalmente o seu João Alberto pode comemorar. Foi a melhor notícia que nós cearenses e brasileiros poderíamos ter
Já Rosiane continua achando altos os valores. Ela diz que está longe do ideal. Eu acho que deveria ter baixado mais ainda, né? Então não se justifica a gasolina ter chegado a esse preço, né, para o consumidor. Com a redução da alíquota no Ceará, a variação do desconto médio pode chegar até 90 centavos. Aqui nesse posto da Barão de Studart, o preço da gasolina já está de R$ 6,09. Esse é o motivo das longas filas formadas. Em outros postos da capital, o cenário é o mesmo. Os valores começam a cair. Mas segundo o Sindipostos, esse preço poderia ser ainda melhor. Com esse reajuste, a gasolina já poderia voltar ao patamar de R$ 5,00. Tá chegando mais parecido com o que é para ser, né? Porque tá fora de sério, né? O preço tá um absurdo. Por conta disso aí sobe tudo, né? Mas a gente está aguardando que melhora mais. A expectativa do consumidor é que a redução do imposto comece a refletir também em outros produtos. Que as coisas melhorem mais ainda, não só no combustível, mas que isso seja de reflexo para a alimentação também. E baixou. Na tarde de hoje, alguns postos de Fortaleza começaram a registrar o preço da gasolina menor que os R$ 6,00. É a primeira vez nos últimos 10 meses. Carlos Henrique Costa tem as informações. Pois é, Adriana, e isso se deve pela redução do ICMS, né, aprovada pelo governo do estado, que passou de 29% para 18%, houve uma redução considerável, e a partir daí o preço da gasolina ele foi diminuindo de forma considerável, né? Assim, a gente teve um pico de R$ 8,50 cobrado no litro da gasolina, que realmente estava muito pesado, e aí a gente já notou hoje em alguns postos da cidade esse litro da gasolina sendo cobrado abaixo de R$ 2,00. Eu vou falar aqui alguns postos de combustíveis aí para o nosso telespectador ficar atento, né? Um posto na Avenida Barão de Studart com Júlio Siqueira, gasolina sendo cobrada a R$ 5,93. Um na Torres Câmara com José Lourenço, R$ 5,95. E um na Avenida Pontes Vieira, no São João do Tauape, R$ 5,99. Vale lembrar que esse valor ele é cobrado via Pix, via dinheiro ou via cartão de débito, né? Os postos têm aderido a essa modalidade. Eu estou num posto aqui na Avenida Desembargador Moreira, pedi para o Gilvan Vasconcelos mostrar, está um pouco mais tranquilo, mas o litro da gasolina aqui é cobrado a R$ 6,49 no débito, no Pix ou no dinheiro. Para quem paga no cartão de crédito, esse valor é R$ 6,79. Adriano, o consumidor tem que pesquisar e também correr, porque o preço vai diminuir também. Muito obrigada, Carlos Henrique. Olha, o prejuízo enchendo o tanque até que diminuiu, mas com os buracos espalhados na cidade, nem tanto. Você lembra da cratera que engoliu um carro na rua Seixas Correia, no bairro Parangaba? Ela continua lá, colocando os motoristas em risco. Natália Campos. Hoje eu estou aqui no bairro Parangaba, na rua Seixas Correia, uma rua muito conhecida aqui do bairro, uma rua bem movimentada, apesar de nesse trecho aqui que a gente está ser um trecho mais estreito da rua, é sim uma rua de muito fluxo, né? Os veículos entram aqui e saem para acessar ali as principais avenidas do bairro e, por enquanto, a rua está desse jeito, ó, interditada, nenhum veículo passa, não tem como os moradores terem acesso facilmente às residências aqui, porque realmente a rua está interditada. Vocês estão vendo que está em obras, né? O buraco aqui está sendo resolvido, mas isso deu muita dor de cabeça para quem passava por aqui. Na sexta-feira, um veículo chegou a ficar preso nesse buraco, caiu, a frente do veículo ficou totalmente dentro do buraco. Nós mostramos aqui na TV Cidade e hoje voltamos para saber se o problema estava solucionado. Está sendo resolvido. A prefeitura mandou os profissionais aqui, a obra já começou, está sendo resolvido. O seu Peixoto, que é morador aqui do bairro há muitos anos, torce para que essa obra fique pronta logo. O buraco transmite um mau cheiro e de noite muita muriçoca, né? Que não é fácil, né? A gente passar por isso, né? Porque esse mau cheiro é constante, né? E além de mais, tem crianças, né? Crianças picadas com muriçoca, e hoje em dia, né? Tá muito ruim, porque uma criança dessa, transmite uma doença para criança dessa, é mais problema, né?
mais problemas, sem dúvida. Seu Peixoto, muito obrigada pelas informações. O pessoal aqui da Rua Seixas Corrêa, na Parangaba, pede agilidade. Eles estão satisfeitos que a Prefeitura mandou o pessoal da obra, a obra começou, mas eles querem agilidade, querem ver o problema resolvido. Na volta do intervalo, tem contagem regressiva para a volta do Fortal e a prisão de um pastor suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos. Um pastor foi preso hoje em Fortaleza, suspeito de estupro. A vítima, de acordo com as investigações, é uma adolescente de 16 anos. Os detalhes sobre esse crime, quem nos traz agora é a Mônica Damasceno, ao vivo. Mônica, como é que a polícia chegou até esse suspeito? Olha, Adriana, a vítima é filha da secretária doméstica do pastor. Inclusive, ela que tem 16 anos, era abusada desde os 12 anos. Um cenário que se repete mais uma vez, porque frequentemente nós vemos que a vítima não tem coragem de denunciar, principalmente por vergonha. Essa criança, essa adolescente, teve coragem e falou para a mãe.
Quando ela contou para a mãe que estava sendo abusada por esse pastor, a mãe, na mesma hora, começou a desconfiar da adolescente, dizer que ela estava mentindo e obrigou a adolescente a gravar um vídeo pedindo desculpas a esse pastor. Algo que geralmente acontece e que acaba constrangendo mais ainda a vítima. Ela não acreditou, mas a polícia foi bem diferente da atitude da mãe. Acabou acreditando que sim, que essa adolescente tinha sido abusada por esse pastor. O pastor foi preso no local em que trabalhava, aqui em Fortaleza, e agora as investigações estão direcionadas à mãe dessa adolescente para saber se ela era conivente com esses abusos que aconteciam a essa menor. Volto com você. Muito obrigada, Mônica. Olha, a vida dos moradores de Santana do Cariri, que precisam de serviços judiciais, vai ficar mais difícil, porque o fórum da cidade vai fechar. Quem precisar de qualquer serviço vai ter que viajar até o Crato, a 50 quilômetros de distância. Jácia tem paralisia cerebral. Para assegurar que a filha tenha acesso a medicamentos de alto custo, Zenilda entrou na justiça e garantiu que o município a forneça os remédios. Com a extinção da comarca de Santana do Cariri, tudo vai ficar mais difícil. A gente tem que estar acompanhando esse processo. Caso de introduzir outra medicação, eu tenho que procurar o fórum para que seja judicializada, né, a medicação junto ao processo dela, para que seja fornecida. Aí eu tenho que estar no fórum para ter esse acompanhamento. O termo utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado é agregação de comarcas, mas que na prática o fórum será fechado. Quem precisar de algum serviço da Justiça vai ter que ir à cidade de Crato, a mais de 50 quilômetros de distância. Nesta quinta-feira, houve protesto no município contra o fim da comarca. O ato reuniu advogados, servidores da Justiça e representantes do poder público. É um verdadeiro retrocesso, porque é uma usurpação de direitos para nós garantidos e principalmente para a população, que terá que se deslocar para Crato para ter seu principal direito atendido, que é o de acesso à justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Crato, elaborou um documento que pede a reativação da comarca de Santana do Cariri. Essa aglutinação fere diversos dispositivos constitucionais, como o acesso à justiça, o retrocesso, a vedação ao retrocesso social, a questão da isonomia. Por que Santana do Cariri não merece a permanência desse equipamento de justiça e outras comarcas sim? Então não podemos concordar com esse tratamento diferenciado entre a população de Santana e de outros municípios. O Tribunal de Justiça disse que a mudança do Fórum de Santana para o Crato aconteceu após a modernização do judiciário e não vai prejudicar o andamento dos processos. E o Fortal deste ano vai contar com estreantes de muito sucesso. Tati Guel, Natan e Felipe Amorim se reuniram hoje na loja oficial do evento. A expectativa não para de aumentar. Quem é folião de verdade sabe o quanto o Fortal é importante. E falta só uma semana para o evento, que promete voltar com tudo. Felipe Amorim é uma das atrações e pela primeira vez estará no corredor da folia, em cima do trio. Já fui pro Fortal, já curti o Fortal e esse ano tá lá no trio, pra mim é uma parada que eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Feliz demais estar participando esse ano. Felipe Amorim é uma das atrações do Bloco Hype. O diretor Renato Barbosa ressalta que a mistura de ritmos representa a renovação do Fortal. O Natan e o Felipe, né, foram duas atrações que surgiram durante a pandemia, né? Eram até então desconhecidos, né? O Felipe muito mais na parte de composição, né? E que durante a pandemia eles estouraram, né? Vieram com músicas, com um som diferente e o nosso bloco já tem essa característica de trazer essas novidades. Nesta quinta-feira, a organização do evento realizou um novo encontro dos artistas com os fãs e também com jornalistas. A cantora Tati Guel estava toda animada, já que também vai estrear no Fortal, levando seus grandes sucessos, inclusive do baú. Não pode faltar o baú da Tati, né? Eu acho que quem está comprando ingresso está pensando, sabe que ela vai fazer baú? Vou fazer, sabe por quê? Porque é minha marca.
Através do baú que eu cheguei no Fortal, eu acho que tem tudo a ver, mas óbvio que algumas músicas eu vou fazer em vários ritmos. Este ano o Fortal terá 9 blocos e várias atrações ao longo de 4 dias de evento. Serão milhares de pessoas passando pelo Corredor da Folia num reencontro muito esperado. A venda de abadás está superando a de edições anteriores. Para os organizadores, um alívio depois da pausa por conta da pandemia. O fortalezense, eu acho que o Brasil todo, né? Na verdade, tem uma expectativa muito grande da volta do Fortal. Então a gente está cuidando de todos os mesmos detalhes, segurança para todo mundo, a organização para todo mundo que possa curtir beber à vontade, se divertir bem, chegar bem no evento, sair bem do evento. Natan promete falar de amor no Fortal. O cantor também é presença certa no evento, que ele ainda não conhece, mas garante que vai arrasar em cima do trio. A gente tem que levar coisas que as pessoas se identifiquem. Tem gente que vai lá, às vezes tá meio que sofrendo, a gente canta uma morena. Tem gente que quer ir pra bagaceira, a gente canta Tem Cabaré Essa Noite. Então tem música pra todo mundo. O que não pode deixar de ter é muita alegria, muita animação, que vai ser o show do Natanzinho no Fortal. O JC termina aqui. Boa noite pra você.